Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém nos dias de hoje falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando que apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Aqui no meu canal eu falo sempre sobre o Evangelho da graça por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Todavia, eu queria estar falando hoje sobre uma pergunta que ela é muito séria. Muitas das vezes a gente pergunta a uma pessoa se ela é cristã e ela diz que sim, que ela é cristã. E perguntamos se ela tem certeza da sua salvação, da sua alma. Ela diz que não tem, outros dizem que no último dia saberão, que outras até dizem que tem porque anda direito, porque faz obra, porque dá o dízimo, porque visita os enfermos, porque faz visita, e tanto um quanto o outro realmente não tem a salvação, porquanto a salvação não depende do que nós fazemos, mas sim somente da obra já feita, já consumada de Cristo Jesus no madeiro de uma cruz, ao qual ele se entregou por nós, morrendo, derramando o seu sangue, ao qual nos limpa de todos os nossos pecados. E temos que entender que o apóstolo Paulo já tinha uma briga. A gente consegue ver em Gálatas todo o tempo que ele tinha uma briga muito grande por causa dos falsos irmãos. A gente pode dizer que são os cristãos professos que querem assumir lugares de liderança no meio da igreja do Senhor, porquanto só existe uma igreja, o qual é o corpo de Cristo. E realmente hoje em dia está muito bagunçado. No meio da cristandade tem tanto cristãos verdadeiros quanto falsos. E quando eu falo cristandade, eu falo a cristandade professa, ou seja, tanto verdadeiro quanto falso. Tem tanto trigo quanto joio. Só que tem uma maneira muito fácil de identificar. Um cristão verdadeiro é aquele que crê na obra redentora de Jesus Cristo para poder dar salvação a ele. E nada mais. Somente Cristo. Cristo é suficiente para ele. Cristo basta, porque o sangue de Cristo é a maior moeda que ele vai conseguir para poder apagar os seus pecados. Ou seja, se ele fala que ele tem que fazer uma coisa, se isso, se aquilo, já entra no grau de evangelho anátema, ou seja, o evangelho que o apóstolo Paulo já combatia. A gente pode ver isso nitidamente em Gálatas. Ou seja, uma vez uma pessoa é salva, sim, ela é salva para sempre. Muitas pessoas pegam e falam: mas se for assim é muito mole, muito simples. Se for assim, eu não preciso mais ir para a igreja, eu não preciso fazer mais isso. E as pessoas realmente, aí você vê que elas não entenderam ainda. Uma pessoa que recebe a vida eterna, ela entende que a vida eterna é Cristo. A vida eterna é uma pessoa. Ou seja, ela vai viver agora para ele. Ou seja, como está escrito na palavra, em 2 Coríntios 5, no versículo 15, se eu não me engano, a 14, está escrito: se ele morreu por nós, logo nós morremos. Então, se vivemos, não vivemos mais para nós, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, nós temos que entender que uma pessoa é nascida de novo. Eu digo nascida de novo, é nascido da água. E a água que eu estou falando não é batismo, é água da palavra. Ou seja, é a mesma água que Jesus Cristo falou com Nicodemos e a mesma água que ele oferece para a mulher samaritana. E ele fala para a mulher samaritana, se ele desse água para ela, essa água faria nela uma fonte
que jorraria para a vida eterna. Todavia, nós conseguimos entender que a obra de Cristo foi acabada, está consumado, como ele deu um brado antes de entregar o seu espírito ao Pai. Então, todavia, nós entendemos que um cristão verdadeiro, ele não pode perder a salvação. Porque quando em Efésios 2 fala que pela graça, ou seja, pela misericórdia de Deus, pelo favor imerecido, somos salvos por meio da fé. A fé qual não vem de nós, é dom de Deus, ao qual concorda com João 6, que fala que só a única maneira de irmos a Deus é se o Pai nos conceder a Ele. A única maneira de irmos a Cristo é se o Pai nos conceder. Então entendemos que o conceder, como eu já tinha falado, é esse nascer da água, ou seja, da palavra de Deus, como está escrito em Efésios 5, ou seja, lavando-nos pela água, porquanto a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que ver que a Bíblia toda ela vai concordar no mesmo parecer, ou seja, nós recebemos a salvação por meio da fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos que Cristo Jesus é o Filho de Deus e veio aqui à Terra, ele já existia, morreu em nossos pecados, derramou seu sangue para poder nos purificar, nos dar a salvação, ressuscitou o terceiro dia para quem crê nele tem a salvação, nos justificando perante ao Pai. Esse realmente, quando crê dessa maneira, de coração, esse é um cristão verdadeiro. Entende? Quando um cristão crê que Cristo Jesus morreu por ele, esse cristão é nascido de novo, ele tem a vida eterna, ao qual vida essa é o próprio Senhor Jesus. Entenda que vida eterna não é uma vida perpétua sem fim, que você pode viver do jeito que você quer, mas pelo contrário, vida eterna é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus, ao qual se entregou por nós, ao qual ele nos dá a vida. Então nós vamos viver para ele e não vivemos mais para nós mesmos, porque não temos nada que possamos fazer para poder ser gratos a ele, a não ser viver para ele, a não ser estar louvando ele, dando glória a ele, porquanto estávamos perdidos, porquanto um homem que quer viver para si está se rebelando contra Deus. Realmente nunca foi nascido de novo. Quando você imagina que viver vida eterna é viver do jeito que você quer, você ainda não nasceu de novo, ainda não entendeu. Uma pessoa que é nascida de novo, ela entende que a sua vida já não é mais sua, mas daquele que comprou, que pagou preço de sangue por essa vida. Então, eu creio que a minha vida foi comprada por um preço que ninguém pode pagar de volta, ninguém pode comprar, qual é o sangue do Senhor Jesus, Filho de Deus, o qual se entregou por mim, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, não entra em condenação ou não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tenha certeza que o Senhor Jesus te salvou e saiba que se ele te salvou, de maneira nenhuma você pode perder a salvação, como ele mesmo diz, que quem for até a ele, que o Pai foi enviado pelo Pai, de maneira nenhuma ele lançará fora. E ele diz mais, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, e isso você não pode perder, porquanto você não fez nada para ganhar, mas a misericórdia de Deus te achou, tá bom? Fique com Deus, espero que essa palavra seja de grande proveito para você. Amém.